Mais um vídeo sobre reflexões de um colecionador e o tema de hoje é, afinal, ainda vale começar uma coleção de discos hoje em dia? Vamos debater esse tema aí depois da vinheta. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos então a mais um disco aí, reflexões de um colecionador toda semana. Aliás, aos sábados eu tenho trazido algumas reflexões que eu venho pensando sobre o colecionismo, né? Sobre o fato da gente ter uma coleção muito grande. Digo a gente porque eu sei que do outro lado aí você também é colecionador e se interessa pelo tema, cara. E o vídeo de hoje é especificamente, na realidade não especificamente, né? Colecionadores já experientes também podem participar desse vídeo, deixando os comentários, mas eu quero direcionar um pouco mais para a galera que está começando, né? Afinal, ainda vale começar uma coleção de discos ainda hoje, né? Em pleno 2022, e a resposta curta e direta é a mesma resposta que consultores gostam de dar, né? Depende. Isso porque não há uma resposta certa, não há uma resposta fácil para isso e vai depender de caso para caso, né? O quanto você está disposto a colecionar ou não. E para isso existem alguns pontos que são super relevantes e eu anotei aqui em bullet points só para não perder o raciocínio e poder trazer essas ideias para cá, né? Para este vídeo, né? E o ponto número 1, que eu acho que é super interessante a gente começar, é pensar que uma coleção, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, e sim ela é uma maratona, cara. Os grandes colecionadores, né, muitos colecionadores, não digo assim grandes colecionadores no sentido de ter grandes coleções, mas uma coleção considerável, ela é feita com o tempo, né? Não adianta pensar que você em 1, 2, 3 meses vai ter uma coleção gigante, né? Isso pode inclusive ser prejudicial para você em diversos pontos, né? Problemas psicológicos, né? Você pode isso pode ser um gatilho aí para você desenvolver algum problema psicológico não de colecionador, mas de acumulador, né? Pessoas que querem ter e acabam não aproveitando. E a coleção de discos é isso, é aproveitar, é adquirir um item e curti-lo, ouvi-lo, reouvi-lo muitas vezes. Coleção de disco, então, é um ponto, esse é um ponto super importante. Um outro ponto importante dentro desta mesma linha, né, cara, é a questão financeira, né? Não adquirir dívidas porque você comprou e acabou aí no final do mês aí estourando seu cartão de crédito, seu limite da sua conta e entrou em cheque especial. Então, quando você pensa que uma coleção é uma maratona, quando você entra no colecionismo com este mindset, algum destes problemas você já elimina de cara, né? Então comece comprando poucos álbuns aí, tenha tempo para poder escutá-los com carinho, não gaste dinheiro em excesso, né, em que não deveria ter gastado naquele mês, né, lembrando, tentando sempre fazer essa relação, né, tempo que eu tenho com o custo de um disco, né, quanto tempo eu tenho disponível no meu mês aí para poder ouvir aquele disco que eu adquirir, e isso vai fazer você economizar alguns reais, cara. Outro ponto que é super relevante aí e que aconteceu também devido a esses 2 anos que a gente ficou trancado em casa, né? Muita gente ainda está, né? Acabou entrando no home office e esse home office sendo permanente, mas agora você não está mais trancado, então você ainda agora tem a liberdade de sair e voltar de casa a hora que você quer. Mas nesses 2 anos, muita gente acabou colecionando discos não só por criar um novo hobby, mas também por modismo, né? Você viu muita gente aí adquirindo disco, você começou a se interessar sobre o assunto e aquilo ali virou um modismo, né? Tanto que os preços aí de disco, principalmente de vinil, chegaram aí ao boas pequenas fortunas, né? Alguns rins, como a gente gosta de dizer, bem no pico da pandemia lá, né? Lá em 2021, por aí, 2020, a gente teve um aumento principalmente em discos de vinil usados aí, né? Os caras estavam realmente metendo a faca, isso porque a galera começou a comprar mais, né? A famosa lei da oferta e procura na economia. Então,
Quanto menos oferta e mais gente procurando e querendo, mais caro vai ficar. Com o pessoal podendo sair de casa agora, né, com o afrouxamento, digamos assim, né, de poder sair de casa, as pessoas voltaram para alguns hobbies nos quais elas tinham antes do fechamento aí, né? Como, por exemplo, ir para parque, passear com a família, viajar, ir para o cinema, tomar um shopping com os amigos no bar, né? E tudo isso fez com que estes mesmas pessoas, né, essa quantidade de pessoas que entraram no modismo de colecionar discos, acabaram deixando de lado as suas coleções ou dando menos importância para ela. Então é super importante quando você vai iniciar uma coleção de discos pensar, né? Pô, eu estou aqui por modismo ou porque realmente eu gosto de música, né? Obviamente o amor vem pela música primeiro, né? E eu quero ter uma coleção de discos, pelo menos dos discos que me importam, né? Que eu realmente gosto desses discos. E eu começaria uma coleção hoje nesta linha, assim, né? Lembrando de novo, ele não é uma maratona e também não é modismo, né? Então comece pensando aí daqui a pouco com os discos que você mais gosta para depois começar a expandir para discos que você talvez esteja conhecendo, né? Bandas que você esteja conhecendo, né? E para isso também existe o Spotify e os outros streaming para você aproveitar, né? A tecnologia está aí para nos ajudar, né? E não para nos prejudicar. Vale ressaltar também, cara, que uma coleção de discos, ela ocupa espaço. É só você olhar aqui atrás, ó, já estou com alguns CDs aqui atrás que já estão fora aí desses módulos de guardar disco, porque eu comecei a adquirir algumas coisas a mais e eu ainda não comprei outros módulos, né? E isso aqui é apenas uma parte da minha coleção. Eu tenho uma outra quantidade enorme de CDs na casa dos meus pais ainda. Também tenho alguma quantidade de CDs guardados lá na minha garagem, além dos vinis, né, que também ocupam um bom espaço da minha coleção, né? Obviamente aí, né, essa coleção ela não foi feita do dia para a noite, como eu mencionei anteriormente, ela foi sendo adquirida, mas é importante você, quando está começando uma coleção, pensar que ela vai ocupar espaço na sua casa, né? E aí você tem que pensar, eu tenho espaço disponível para isso. Eu tenho uma forma de responder isso, né? Assim, eu comprar os discos que eu realmente quero e gosto e que eu tenho uma paixão, né? Uma conexão muito forte, e aí eu não ocupo tanto espaço assim, ou eu começar a comprar os discos que eu gosto também, como eu comentei anteriormente, mas quando começar a descobrir bandas novas que eu também vou gostando, né? Afinal, o nosso gosto vai mudando durante a vida, durante essa jornada de colecionismo, durante a jornada de ouvir música, e a gente vai adquirindo outras coisas, eu estar preparado em casa para ter espaço para isso, né? Não adianta ficar jogando os discos e deixando-os atirados. Isso só vai fazer com que, né, você acumule discos e não vá ouvir, né? E dois, você ocupa um espaço muito grande na sua casa que você não tem para isso, né? Obviamente tem gente que tem casas mais espaçosas e podem aproveitar esses ambientes aí para ter o seu local, né, de ouvir música, local de guardar os seus discos. Outras pessoas acabam colocando um pouco na sala, como é o meu caso, meu vinil, meu toca-CDs estão nas salas, então eu tenho alguns itens ali, né, principalmente os vinis, a minha coleção de vinil está na sala, uma parte do CD, como eu comentei anteriormente, está aqui e outra em outros locais, mas eu consigo regular ainda isso, né? O problema é quando a gente tem muito disco e não tem mais espaço. Pessoas que moram mais longe das grandes capitais, né, normalmente moram em casas e são privilegiadas neste sentido, né? Normalmente a casa a gente tem mais espaço que apartamento, pensando que hoje nas grandes capitais cada vez mais é construído apartamentos pequenos. Então não temos muitos espaços disponíveis para isso. Então é um ponto que você tem que refletir aí quando vai começar uma coleção de discos. Seguindo adiante aí, cara, é bom você pensar que os discos hoje em dia, né, eles estão escassos no mercado. O que eu quero dizer com escassos? A gente não vive mais o boom da mídia física, né? A mídia física, aliás, nunca mais será popular como foi até o início dos anos 2000, né? Primeiro lá com fita cassete, vinil, depois dos anos 90 até o início dos anos 2000 com CDs, né? Então você vai ter uma dificuldade, seja ela financeira ou seja ela mesmo de encontrar algum disco que você queira, né? Talvez o álbum aí da sua vida
ele não esteja tão barato, né? Ele não esteja tão barato, talvez não seja tão fácil de encontrar, talvez não tenha nem lojas físicas na sua cidade, depende de onde você mora, ou mesmo quando há lojas físicas de discos, elas são pequenas e não comportam, né? Afinal, também uma loja precisa ter espaço para que possa expor os produtos, talvez também não seja tão fácil de encontrar. Uma outra saída também é comprar online, né? Hoje em dia a gente tem diversas plataformas como a própria Desconecta. Falando nisso, né, não deixe de passar lá na desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Lembrando aí, se você tem alguns discos parados que você herdou ou não quer mais, né, talvez tenha comprado no modismo, no boom aí, no meio da pandemia e queira se desfazê-lo, entra lá na desconecta.com.br, faz um cadastro para você, cria uma lojinha por lá e coloque os discos à venda. Lembrando que agora a plataforma desconecta.com.br tem o patrocínio das sites wp.com.br, os caras que desenvolvem e melhoram a nossa solução de tecnologia lá na plataforma. Caso você queira aí ter um site de notícias ou mesmo um site da sua empresa, da sua banda, enfim, um e-commerce, cara, entra lá nos sites wp.com.br e faça um orçamento com eles. Voltando ao tema, então, que é a questão de que realmente os discos hoje em dia, a mídia física hoje em dia está mais escasso, é importante ter isso em mente quando você vai começar uma coleção de mídia física, né, discos propriamente dito, né, ou DVD também, né, que são outras coleções que estão ligados à música diretamente, né? Então não tá fácil encontrar muitos discos, né? A gente sabe que muitas gravadoras não estão mais no país, né? A própria Sony não produz mais nada em mídia física aqui no Brasil, Universal vem lançando algumas coisas de artistas internacionais em CD, em vinil eles vêm importando, então você vai pagar caro por isso. Os vinis que saem nacional são somente de artistas nacionais, não menosprezando, obviamente, porque os artistas nacionais são importantes aí, né, para a cultura nacional, mas esses são pontos que tem que se levar em conta quando a gente pensa em começar uma coleção de mídia física. Se você gosta desse tipo de papo, não deixe de te inscrever aqui no canal, tem um botãozinho aí de subscribe e a gente vai trocando ideias aí também através dos comentários. Aproveite e deixe seu comentário aqui embaixo, né, cara? O último ponto que eu quero trazer, que eu acho super relevante, eu já falei nele, né, na questão de ter tempo para ouvir música, mas, cara, uma coleção você também precisa se dedicar para outras coisas e não só para ouvir música. É legal se você começa a ter uma coleção muito grande, né, começar a catalogar esses discos para não se perder aí até. Já ouvi relatos aí de colecionadores que acabaram comprando discos duplicados justamente porque não fazem esse controle, né? Então é super importante ter isso em mente, porque você vai precisar se dedicar, pesquisa, né? Vai ter um tempo de pesquisa aí para procurar os discos, vai ter o tempo de pesquisa aí para saber a história da banda, né? Vai querer comprar livros também, né? Para saber contextos aí. Então, tudo isso requer tempo, requer dedicação e você vai precisar disso para enriquecer a sua coleção, enriquecer a sua cultura, né? Não comprar disco apenas por comprar, mas entender contextos históricos de diversas formas, seja histórico mesmo ou histórico da banda. É super prazeroso também ter esse tempo de dedicação, mas é importante saber que você vai precisar ter essa dedicação aí quando vai iniciar uma coleção de discos. Era isso então, Desconectors. Esse aí foi mais umas reflexões de um colecionador por aqui no canal Desconecta. Antes de finalizar o vídeo de hoje, quero te convidar a passar lá na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Lembrando que agora que a gente tem o patrocínio aqui das sites wp.com.br, vou deixar agora um card aqui no canal para você continuar maratonando os nossos vídeos e até a próxima!